Olá, que bom ter a sua companhia aqui no MedTalks, a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, nós trazemos conteúdos para inspirar e incentivar essa busca por uma vida com mais equilíbrio. E hoje, o nosso papo é sobre um personagem, digamos, bem complexo do nosso corpo, o cortisol. Vamos começar com uma provocação. E se tudo aquilo que a gente ouve sobre o hormônio do estresse for só uma parte da história? E se esse suposto vilão for, na verdade, um herói que a gente não entendeu direito? Um herói fundamental para nossa sobrevivência. É essa história que vamos desvendar juntos hoje. Então, vamos mergulhar nesse primeiro capítulo. A ideia aqui é desmistificar o cortisol. Sabe, em vez de pensar nele como um inimigo que a gente precisa combater, vamos tentar enxergar o papel real dele, a função essencial que ele tem na nossa biologia. Afinal, o que é o cortisol? Bom, ele é muito mais do que só o hormônio do estresse. Pense nele como nosso hormônio do despertar. É ele que de manhãzinha sobe para nos dar aquele empurrão, sabe? Energia, foco, motivação para sair da cama. Ele mexe com o nosso metabolismo, ajuda a controlar inflamações. Basicamente, ele nos prepara para o dia. É o que nos põe para funcionar. E de onde ele vem? Onde é que essa mágica toda acontece? Acontece aqui, nas glândulas adrenais, que também são chamadas de suprarrenais. São essas duas pequenas estruturas bem em cima dos rins. Elas são a nossa fábrica de cortisol, produzindo e liberando esse hormônio na nossa corrente sanguínea sempre que o cérebro manda o recado. E o mais incrível é como tudo isso é conectado. Existe uma comunicação direta chamada de eixo HPA. Pense nesse eixo como o sistema de comando de emergência do nosso corpo. Quando o cérebro percebe uma ameaça, ele manda um sinal para as adrenais que liberam o cortisol. E aí o corpo inteiro se prepara para aquela famosa reação de luta ou fuga. É um mecanismo de sobrevivência perfeito, sabe? E fundamental. Só que é aqui que a história começa a virar. O problema aparece quando esse sistema, que foi projetado para emergências bem específicas, se depara com o nosso dia a dia moderno. É o choque entre a nossa biologia, que é super antiga, e o estresse sem fim do século XXI. Pensa só, o nosso corpo foi programado para lidar com uma ameaça física, tipo dar de cara com um predador. Era um estresse intenso, mas que passava rápido. Hoje, as ameaças são outras, né? É a pressão no trabalho, são os prazos, o trânsito, as contas para pagar, a enxurrada de notificações no celular. Nada disso é um tigre, mas o nosso corpo, ele reage exatamente como se fosse. E qual é o resultado disso? É como se o alarme de luta ou fuga do nosso corpo ficasse ligado o tempo todo, 24 horas por dia. O corpo não relaxa, fica nesse estado de alerta constante, liberando cortisol sem parar. E é exatamente aí que o nosso herói começa a aparecer um vilão. E com esse alarme tocando sem parar, não tem jeito. O corpo e a mente começam a sentir o baque. A exposição contínua, prolongada, esses níveis altos de cortisol vai causando um desgaste, que é silencioso, mas, nossa, muito profundo. Um dos primeiros lugares a sofrer é o nosso cérebro. O excesso de cortisol é como um veneno para o hipocampo. Essa área que é super importante para a memória e para o aprendizado. E o resultado disso na prática qual é? Aquela dificuldade de se concentrar, sabe? Esquecer as coisas, ter a sensação de que a cabeça tá meio numa névoa. E o estrago não para no cérebro, não. O problema é no corpo todo. O coração sente com a pressão arterial subindo, o nosso metabolismo fica todo bagunçado, o que pode levar ao acúmulo de gordura, especialmente na barriga, e até aumentar o risco de diabetes. A nossa imunidade cai, a gente fica mais vulnerável a infecções. E claro, a nossa saúde mental, a porta fica aberta para ansiedade, depressão e o famoso esgotamento, o burnout. E essa frase aqui resume bem o que a ciência já descobriu. A gente não está falando só de uma sensação de cansaço, não. É uma mudança física de verdade na estrutura do cérebro. Falar em atrofia do hipocampo é falar de um dano real. Isso só mostra o quanto é urgente a gente aprender a gerenciar essa nossa resposta ao estresse. Mas calma, a história não precisa terminar assim. A melhor parte é que, sim, a gente pode assumir o controle. Agora, a gente vai falar de empoderamento. Vamos conhecer as ferramentas que estão ao nosso alcance para modular essa resposta ao estresse e trazer o cortisol de volta para o nosso time, como um aliado que ele realmente é. A primeira grande ferramenta, o movimento. Se mexer é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer para regular o cortisol. Sabe, uma caminhada, natação, um pedal? Essas atividades aeróbicas ajudam a liberar endorfinas, a acalmar os nervos. A musculação também ajuda muito a criar resiliência. E claro, práticas como yoga, tai chi,
que conectam corpo e mente para aliviar a tensão na raiz. A segunda ferramenta está na nossa alimentação, está no prato. Existem alimentos que são nossos parceiros nessa missão. O abacate, as castanhas, as nozes, eles ajudam a regular a resposta ao estresse. Frutas cítricas, vegetais mais escuros, ricos em antioxidantes, combatem os danos. E do outro lado, é bom ficar de olho no excesso de estimulantes, né? Cafeína, álcool, eles podem deixar o nosso sistema de alarme ligado à toa. E a terceira ferramenta, que é crucial, o descanso. E olha, não é só dormir não. Claro que uma boa noite de sono é essencial, é quando o corpo aproveita para abaixar o cortisol. Mas também existe o descanso ativo, sabe? Meditar um pouco, fazer exercícios de respiração, ou simplesmente ter um hobby, fazer algo que dê prazer e desligue a mente dos problemas. São maneiras de dizer para o nosso corpo, ei, pode relaxar, tá tudo bem. Além de tudo isso, de estilo de vida, algumas pesquisas também mostram que certos suplementos podem dar uma ajuda. A vitamina C, por exemplo, é um ótimo antioxidante. A fosfatidilcerina parece ajudar na recuperação. E existem plantas, chamadas de adaptógenas, como a rhodiola e a ashwagandha, que são estudadas justamente pela capacidade de ajudar o nosso corpo a se adaptar e a lidar melhor com o estresse. Mas aqui, um aviso gigante, em letras maiúsculas. Atenção! Suplementos podem até ajudar, mas eles não são brincadeira. Nunca jamais se automedique. É fundamental, é indispensável conversar com um profissional de saúde. Só essa pessoa vai poder dizer o que é seguro e o que é certo para cada um. Com saúde, não se brinca. E assim a gente chega ao final da nossa jornada de hoje. A gente entendeu o problema, viu as ferramentas que temos e agora a gente consegue enxergar o caminho para a solução. E esse caminho tem um nome: equilíbrio. A grande mensagem de hoje é esta. O cortisol não é o vilão. Se a gente eliminasse o cortisol, a gente eliminaria a vida. O ponto central é aprender a gerenciar a nossa relação com o estresse do mundo de hoje. É sobre aprender a desligar o alarme quando não tem perigo real. É encontrar o equilíbrio para que o cortisol volte a fazer o seu papel original, o de protetor, de aliado. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser uma revolução do dia para a noite. É sobre uma evolução, um passo de cada vez. Qual pequena mudança pode ser iniciada hoje para encontrar esse equilíbrio? Talvez uma caminhada de 10 minutos? Ou respirar fundo algumas vezes antes de dormir? Uma pequena atitude hoje já é o começo de uma transformação imensa. Muito obrigado pela companhia nessa nossa conversa sobre o cortisol. Entender como o nosso corpo funciona é sempre o primeiro passo para a gente poder cuidar melhor dele, não é mesmo? E se esse papo despertou a curiosidade, a jornada do bem-estar pode continuar. Lá no nosso blog, em med.com.br, tem muito mais conteúdo. E a gente também está no Spotify com o nosso podcast O Descomplicando a Saúde com SPAS, S-P-A-S-S, SPAS, que é a nossa plataforma de benefícios. É só procurar lá, Descomplicando a Saúde com Espaço. Lembrem-se, o caminho é sempre buscar e cultivar o equilíbrio. A gente se encontra na nossa próxima Pílula de Saúde e Bem-Estar. Até logo!